E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente. A gente vai pegar uma única questão daquelas clássicas de prova e usar como se fosse uma chave mestra, sabe? Para abrir as portas e desvendar todo o universo da hanseníase. Vamos mergulhar nisso juntos e montar esse quebra-cabeça clínico, detalhe por detalhe. Ok, vamos dar uma olhada nessa questão. Parece simples, mas cada uma dessas alternativas é, na verdade, uma janela para um aspecto fundamental da hanseníase. A gente vai falar sobre a guerra que o corpo trava contra a bactéria, sobre a importância da saúde pública, sobre como a gente maneja as crises da doença e até sobre os desafios quando dois problemas aparecem juntos. Então vamos analisar isso com calma, alternativa por alternativa. Beleza, vamos começar pela letra A. Para a gente conseguir julgar se ela está certa ou errada, primeiro a gente precisa entender a briga que acontece lá dentro do organismo. De um lado, o sistema imunológico. Do outro, a Mycobacterium leprae, que é a bactéria que causa a hanseníase. E como a gente mede a intensidade dessa batalha? É aí que entra o teste de Mitsuda. É super importante entender isso. Ele não é um teste diagnóstico. Ele não diz sim, tem hanseníase ou não, não tem. Pensa nele mais como um imunômetro, um medidor da potência da nossa defesa celular. Ele nos dá uma pista sobre como o corpo está reagindo, o que ajuda a classificar a doença e a ter uma ideia do prognóstico. A hanseníase é uma doença de espectros, de polos. De um lado, no polo tuberculoide, a gente tem uma resposta imune celular forte, tinindo. O corpo está conseguindo segurar a onda, então a quantidade de bacilos é baixa. E o Mitsuda, positivo, claro. Agora, no outro extremo, o polo virchoviano, a história é outra. A resposta imune é fraca, quase nula. O resultado, os bacilos fazem a festa, se multiplicam aos montes. E o Mitsuda, obviamente, vai ser negativo. E aqui vem o pulo do gato para matar a alternativa A. O eritema nodoso rancênico, que é uma reação inflamatória bem séria, a chamada reação tipo 2, acontece justamente nos pacientes do polo virchoviano, ou seja, naqueles pacientes com imunidade celular lá embaixo. Se a imunidade é baixa, o Mitsuda é negativo. Simples assim. A alternativa A dizia que o Mitsuda seria positivo. Tá vendo? Totalmente o contrário. Incorreta. Bom, a primeira já foi. Agora a gente sai um pouco do campo da imunologia e entra numa área que é a base de tudo, a saúde pública. É aqui que a resposta correta se esconde. E achamos! A resposta correta é a letra B. Ela afirma que, assim como a leishmaniose, a hanseníase também é uma doença de notificação compulsória. Ponto. É um fato, uma regra sanitária fundamental no Brasil. Tá, mas e daí? Por que isso é tão importante? Porque notificar não é só preencher papelada, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. É através da notificação que conseguimos mapear a doença, planejar onde os recursos são mais necessários, garantir o tratamento gratuito para todo mundo e, o mais importante de tudo, ir atrás dos contatos, das pessoas que convivem com o paciente para quebrar a cadeia de transmissão e evitar que as sequelas graves apareçam. Cada notificação que entra no Sinan é como um ponto de luz em um mapa gigante do Brasil. Juntando todos esses pontos, a gente consegue ver o cenário completo. Isso transforma dados individuais em inteligência estratégica para combater a doença e, quem sabe um dia, eliminá-la como problema de saúde pública. É a informação salvando vidas, literalmente. Certo, a gente já sabe qual é a resposta certa. Mas em medicina, entender o erro é tão importante quanto saber o acerto. As alternativas C e D falam de tratamento, um momento super delicado, onde uma decisão errada pode ter consequências sérias para o paciente. Olhando para essa tabela, o erro da alternativa C fica bem claro, né? Ela dizia que a prednisona era a droga de escolha para tudo, para as reações tipo 1 e tipo 2. Mas não é bem assim. A prednisona, que é um corticoide, é a estrela no tratamento da reação tipo 1. Já na reação tipo 2, o famoso eritema nodoso, o medicamento de primeira escolha é outro, a talidomida. Cada um no seu quadrado. Tratar as duas da mesma forma é um erro grave. E agora, para fechar, vamos encarar o último dilema. A alternativa D coloca a gente diante de um cenário bem complexo. Um paciente que tem hanseníase e tuberculose ao mesmo tempo. São duas doenças causadas por bactérias da mesma família, primas. E aí, como é que se trata isso? A resposta para esse dilema está em um medicamento-chave, a rifampicina, que é usada nos dois tratamentos. Só que tem um porém gigantesco. No esquema da hanseníase, a dose de rifampicina é mensal. Já no da tuberculose, a dose é diária.
Agora, pensa comigo. Se a gente usar a dose mensal que funciona para hanseníase para tratar um paciente que também tem tuberculose, não vai dar certo. Essa dose é muito baixa, não vai nem fazer cócegas no bacilo da tuberculose e, pior, pode criar uma resistência ao medicamento. Por isso, a regra é clara. Na co-infecção, o esquema da tuberculose com a dose diária prevalece. A alternativa D estava perigosamente errada. Ufa, desmontamos a questão inteira. Agora é hora de juntar as peças mais importantes e ver qual é o quadro geral que a gente formou sobre a hanseníase. Então vamos lá, um resumo rápido do que é essencial saber. Primeiro, hanseníase tem que notificar sempre. É a base da saúde pública. Segundo, Mitsuda não dá diagnóstico. Ele mede a força da defesa do corpo. Terceiro, para as reações. Tipo 1 é com prednisona, tipo 2 com talidomida. Quarto, se tem tuberculose junto, o tratamento da TB é quem manda. E por fim, a mensagem mais importante de todas. O diagnóstico precoce é a única coisa que impede as incapacidades permanentes da hanseníase. E para ninguém mais esquecer um dos conceitos que a gente viu, fica aqui um macete bem simples. Pensa no V de virchoviano. Esse V é de vazio, vazio de imunidade celular. E se a imunidade está vazia, o Mitsuda só pode ser negativo. Fechou? E para terminar, eu queria deixar uma reflexão. A ciência, desde Hansen até hoje, fez um trabalho incrível. Transformou o que era visto como uma maldição divina em uma doença com tratamento e cura. A batalha contra o bacilo a gente está vencendo, mas o grande desafio hoje é outro. É tratar o estigma, o preconceito, a falta de informação e a nossa principal arma nessa luta é o conhecimento. É isso que muda o jogo.